Salve, salve, meu querido! Tudo bem? Muito obrigado por você estar participando desse curso, está continuando a leitura da carta de Paulo, as 13 cartas de Paulo. Nesse curso que nós estamos levando para você a mensagem central, a mensagem principal desse nosso encontro com Paulo. Nesse curso onde as palavras de Paulo se tornam a verdade e o testemunho que hoje nós cristãos precisamos. Por isso, nós estamos hoje falando da carta de Paulo aos Romanos, uma comunidade que Paulo desejava conhecer, mas já estava mandando ali as suas indicativas, as suas cartas para esse momento. Então, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Espero que você esteja aproveitando, tá? Não fique apenas sob as minhas palavras, depois você se debruça no texto, grife, marque, e se precisar de mim, só mandar mensagem. Lembrando que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Então, se você já pegou a sua Bíblia para fazer comigo esse momento, pega a sua Bíblia. Eu estou aqui com 3 traduções. A primeira, a pastoral. Depois eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é muito boa. E também estou com uma tradução que é a Bíblia do Peregrino, uma Bíblia também de estudos. Então eu recomendo essas 2 últimas Bíblias para o nosso estudo, para o acompanhamento, que você seja mais próximo daquilo que é o original, ok? Seguimos o nosso barco, então, para conhecer um pouco mais do que diz essa carta, né? O que essa carta aos Romanos diz, seu contexto histórico, para a gente poder iniciar essa caminhada com o apóstolo Paulo. Então, Paulo escreve aos cristãos de Roma por volta do ano de 57 depois de Cristo, enquanto ele estava em Corinto durante sua viagem. Olha como Paulo não perdia tempo, hein? Ele estava num lugar já mandando carta para onde ele gostaria de ir, para fortalecer a fé, para exortar, para animar aquela comunidade, para que eles não se perdessem e não desanimassem. Haja visto que, ao surgir uma nova religião, ela teria que conviver com outras doutrinas já há muito mais tempo estabelecidas, né? E pode ser que nesse momento surgisse alguma dúvida ou algum incômodo que fosse, agora não estou falando errado, hein? De encontro, chocando-se contra a proposta de Paulo, a proposta do Evangelho. Tá bom? Então, ele ainda não conhecia pessoalmente a comunidade de Roma, mas desejava visitar. A cidade de Roma era o centro político e econômico do mundo, né? E basicamente era formada por judeus e gentios. Quem são os gentios? São os recém-convertidos. Então, são pagãos convertidos que encontravam ali na proposta do Evangelho de Jesus um caminho para seguir e que não eram vistos com bons olhos também, ok? Então, vamos lá. O tema central da carta aos Romanos gira em torno da salvação do ser humano, a salvação da minha e da sua alma. Será que estamos todos nós preparados para que, se Deus nos chame nesse exato momento, nós possamos chegar ao céu diretamente? Será que todos nós estamos prontos? Então, esse é o assunto da aula de hoje, né? A justificação pela fé, a graça de Deus e o chamado à transformação de vida. Então, ele vai comentar conosco nesses capítulos de Romanos, falando sobre a importância de entendermos o papel de Deus na nossa vida. O quanto nós somos necessitados da sua graça e que nada daquilo que nós fazemos é capaz de nos levar ao céu, né? Mas é pela fé, é pela fé. Nós vamos descobrir isso nesse caminho aqui, ok? Então seguimos aqui. Então vamos lá, gente. Quando nós falamos sobre Romanos, eu separei aqui para gente alguns capítulos importantes que a gente não pode deixar passar, tá? Um dos capítulos importantes que nós temos aqui, que eu acho que é basilar para esse entendimento, hoje aqui na nossa aula, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 12. Se você tiver uma colinha aí, quiser pegar uma colinha aí, pode pegar sua colinha aí, tá bom? Não tem problema, tá? Romanos 1, 16, 17. Ele vai falar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vamos imaginar que uma comunidade há muito tempo
necessitada do amor de Deus. Esse Deus se revela a essa comunidade e essa comunidade entende o seu papel na terra de ser solidária, de fazer o bem, de ajudar quem precisa. E essa nova notícia, né, esse novo jeito de agir é sinônimo de salvação. Isso que Paulo quer apresentar aos romanos, tá? Romanos 3, 23, ele vai falar sobre todos pecaram, mas são justificados pela graça. Então, não há ninguém que pisou nessa terra, exceto o nosso Senhor Jesus, que não tenha cometido pecado. Todos nós cometemos pecado. Há pouco tempo, você e eu cometemos algum tipo de pecado, tá? E aí eu tenho até uma frase que eu lembro bastante, né? Quando nós acordamos, eu só levanto pela graça, porque se fosse pela justiça, eu não teria levantado nesse dia de hoje. Tamanha é a nossa dificuldade em compreender e vivenciar e experimentar o amor de Deus nas nossas relações humanas também. Então, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas é Deus, com seu amor de Pai, que vem nos salvar, que vem nos curar. Ok? Vamos lá no Romanos capítulo 5, no versículo 8. É importante você também ter o seu texto aí, tá? Romanos capítulo 5, versículo 8, ele vai trazer para nós aqui, ó, Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores, tá? Paulo reafirma na carta, tanto aos Romanos como na carta de Gálatas, o quanto nós somos necessitados do amor de Deus. Se hoje nós estamos aqui, é porque Cristo deu a vida por todos nós. Ele levou, ele desce até o solo da humanidade e com a cruz ele nos eleva aos céus, ao poder de Deus, ao reino dos céus. Tá? Então, Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Jesus não esperou que nós melhorássemos, que nós nos tornássemos pessoas melhores, para que ele pudesse vir e fazer parte dessa grande comunidade. Mesmo sabendo da nossa dificuldade, Jesus, ele dá a vida por nós. Se faz cordeiro, ele é imolado, ele vai à cruz, mesmo sabendo da nossa infinita capacidade, da nossa incapacidade de amar a Jesus. Então ele tinha essa certeza, né? Sabendo que nós somos imperfeitos, mas ao ir à cruz e morrer por todos nós, e elevar a humanidade aos céus, ele nos dá um grande recado. É possível ser melhor. É possível fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Então você, cristão católico, você não pode em nenhum momento esquecer o porquê que Jesus morreu. Jesus morreu por meus pecados. Não foi porque eu sou bonitinho, que eu sou bonitinha, que eu fiz o curso, que eu fiz a faculdade, que eu sou catequista, que eu trabalho como ministro. Não. Jesus morreu por nós pelos nossos pecados. E aqui estamos só por obra de sua misericórdia. Lá no capítulo 12, é uma resposta que Paulo vai dar, tá? Paulo vai dar aos crentes, e ele fala o seguinte, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Paulo fala para a gente três palavras importantes: bom, agradável e perfeito. Nós vamos entender que perfeição, existe graus de perfeição. A perfeição divina, para nós seres humanos, é inatingível. Ah, mas será mesmo? Sim. Nós temos dificuldade de lidar com o nosso vizinho. Nós temos dificuldade de lidar com os nossos colegas de trabalho. Nós temos dificuldade em lidar com o grupo da pastoral que nós escolhemos atuar na nossa paróquia. Tá? Então, esse grau de perfeição divina, ela é praticamente inalcançável por nós. Mas dentro da nossa condição humana, nós podemos nos melhorar. E é essa perfeição que nós precisamos perseguir. Tá? Quando eu falo de perfeição, pega o per, né?
ele é um plus, ele é um a mais. Então eu posso seguir alguém, mas eu posso perseguir alguém. E no nosso caso, enquanto católicos, nós precisamos perseguir a palavra de Deus. Precisamos perseguir esse Jesus que se entregou por cada um de nós e está nos elevando aos céus diariamente com o seu perdão, com o seu jeito de nos atrair ao Pai. Tá bom? Certo? Depois desse preâmbulo feito aqui, nós vamos dar uma aprofundada em algumas questões. Antes, eu tenho uma pergunta importantíssima para você. A pergunta é esta: você acha que é possível ser salvo apenas pelas suas boas ações? Faz um exame de consciência agora para mim. Revisa como foi a sua semana, como está sendo o seu mês, como foi o seu último ano. O que pesa mais na balança da sua vida? As coisas positivas? Aquilo que é negativo? O que pesa mais? O que você fez para o seu próximo que te causa orgulho? O que você fez para o seu próximo aquilo que te causa vergonha? Fomos outros Cristos na nossa comunidade, na nossa família, no nosso condomínio, no nosso bairro? Ou nós nos comportamos e muitas vezes como Pilatos? Lavamos as mãos e falamos: isso não é problema meu. E aí? Então, nós vamos entender com essa carta que nós precisamos perceber que não é por nossos méritos. Os nossos méritos não nos levarão ao céu, mas sim a graça divina que completa em mim aquilo que falta para que eu chegue aos céus. Então, você acha que é possível ser salvo apenas pelas suas boas ações? Claro que não. Mas também sem as ações, nós também não podemos ser salvos. É um conjunto, é um combo. Não adianta eu ficar quieto, não vou encher a paciência de ninguém, não vou falar mal de ninguém, não vou mentir, vou ficar quietinho na minha aqui. Mas eu também não me dou na comunidade, eu não coloco meus talentos a serviço, eu me apago, eu me anulo. Isso não é correto, tá bom? Beleza? Então vamos aprofundar um pouco essa carta de Paulo. Peço que você esteja aí em mãos com seus apontamentos, né? Se você já veio criando aí um pequeno diário de estudo bíblico, é uma boa, faz isso mesmo, tá bom? Para que você possa revisitar os seus estudos, comparar, fazer uma nova leitura, trazer isso para sua vida, porque quanto mais eu entendo da palavra de Deus, mais cristão eu acabo sendo, porque eu tenho uma grande vocação, que é ser outro Cristo no meu lugar, na minha família, na minha escola, no meu trabalho e por aí vai. Tá? Então vamos ao estudo aqui hoje. Bom, primeiro grande tema que nós vamos trabalhar aqui está ali no capítulo 5, versículo 1. Tá com seu texto aí? Não, pega aí, pega aí. Capítulo 5, versículo 1. O homem justificado. A justificação pela fé. Em Romanos, centraliza-se a ideia de que a salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo, e não por meio da obediência à lei mosaica. Nós vamos perceber que em Gálatas, Paulo enfrenta um grande problema, que é daqueles judaizantes, aquela comunidade que se encantou com Jesus, mas olhava para trás e falava assim, mas e a lei? E a lei? Como é que a gente vai deixar a lei para lá? Os nossos pais na fé nos deram a lei, agora a gente vai abandonar tudo isso, tá? Então, pega o seu texto bíblico, tá bom? Capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça. Paulo afirma que através de Jesus Cristo nós ganhamos o acesso à fé.
tá? É obra e ação de Jesus que hoje nós entendemos e percebemos que nós temos fé. E o que é fé? Fé é acreditar naquilo que eu não consigo ver, comprovar, tocar, mas eu sei que lá no meu coração isso é mais do que verdadeiro, tá? E ele continua. E não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança, e a esperança não decepciona. Foi uma das últimas cartas feitas pelo Papa Francisco, né? Spes non confundit, a esperança não decepciona. E nós precisamos ter essa certeza de que a nossa esperança, ela não é uma ideia filosófica. A esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, que pisou nessa terra, fez uma catequese com seus discípulos, foi julgado, condenado, crucificado, sepultado e ressuscitou dos mortos para mostrar que o poder não é do homem, o poder é de Deus. Então, a lei humana não fica jamais sobre a lei divina. Em nenhum momento a lei humana será maior ou mais perfeita que a lei divina. Por isso que ele diz: nós somos justificados pela fé. Aquilo que eu acredito, aquilo que toca o meu coração, que me faz trabalhar na minha comunidade, que me faz comungar toda semana, que me faz ser uma pessoa melhor diante das dificuldades que eu venho vivendo, tudo isso é dom, é graça, é dado por Jesus. Jesus nos oferece esse grande presente. Por isso que a esperança não pode ser outra pessoa senão ele. A esperança não é uma ideia, senão esse homem chamado Jesus de Nazaré. Paulo vai bater muito nessa tecla, falando da importância de, pela fé, entendermos o nosso papel enquanto seres humanos. A fé nos faz olhar para o céu ainda com os pés no chão. Vivendo a nossa realidade, nós podemos ainda olhar o céu, contemplar as belezas do céu, mas vivendo nessa vida as vicissitudes dessa nossa história. Por isso, é importante cultivar a fé na sua casa, no seu ambiente de trabalho, junto aos seus filhos, porque só a fé tira o peso das nossas costas de tantas dificuldades que a vida humana nos impõe. Dificuldades materiais, dificuldades espirituais, e somente a fé nos faz olhar para o céu e saber: a minha vida não é aqui. Eu só estou de passagem por esse lugar. E o quanto eu puder aprender nesse lugar, eu vou fazer. Ok? Certo? Vamos andar um pouquinho. Então vamos agora no capítulo 3. Pega a sua Bíblia, Romanos, capítulo 3. Volta um pouquinho aí do que nós estávamos conversando. Você já pegou a sua Bíblia aí? Já pegou? Então vamos fazer a leitura juntos aqui do capítulo 3. O capítulo 3 dentro de Romanos, ele tem uma importância ímpar para todos nós aqui, porque ele vai fazer uma série de questionamentos, eu acho que eram válidos para a sua realidade naquela época, mas também são válidos para nós hoje, né? Aqui na minha tradução, que é a Bíblia de Jerusalém, ela começa o seguinte: Deus não é mais justo? Que vantagem há então em ser um judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Paulo aqui, ele vem trazer para a gente uma resposta para o povo daquela época que estava entre seguir Jesus e o seu novo jeito de se relacionar com Deus para a antiga lei mosaica. As regras, os preceitos, os rituais. Então eles olhavam para os dois lados, mas e aí? É certo seguir esse novo jeito? E aquilo que nós já fizemos? Aquilo que nossos pais nos ensinaram? Né? Então, no capítulo 3, ele vem trazer essa diretriz para todos nós aqui. Ó. Que vantagem há, então, em ser um judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita e de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. A eles quem? Os judeus.
E o que acontece se algum deles negar a fé? A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus? De modo algum. Sabemos que a nossa incapacidade de agir como Deus age conosco é uma das nossas grandes limitações. Jamais agiremos como Deus agiria. Jamais pensaremos como Deus pensa. Jamais amaremos como Deus nos ama, tá? De modo algum. Confirma-se, pelo contrário, que Deus é veraz, enquanto todo homem é mentiroso. Paulo reafirma: vamos parar com essa pataquada de ritual para cá, de ritual para lá, de ficar com dois pés em duas canoas. E vamos olhar para frente a partir da proposta feita por Jesus Cristo, tá? Porque todo homem é mentiroso. Então não fica crendo em tudo isso que passou, em todas essas questões ritualísticas, tá? Todos nós somos pecadores. Todos nós mentimos. Todos nós fazemos aquilo que não agrada ao coração de Deus, tá? E nem por isso somos privados da glória, tá? Então vem comigo lá no capítulo 3, no versículo 10, vem comigo. Conforme está escrito, não há um homem justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo dos seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Olha como Paulo, ele é duro nas suas palavras. Olha como Paulo não poupa uma comunidade que ele nem conhecia. Uma comunidade que não foi ele nem que formou. Paulo, ele é enfático, ele é pesado nas suas afirmativas para falar, vamos olhar para Jesus e nos entender necessitados da graça dele. E ele continua, seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por isso, não há nenhuma pessoa, a partir da ótica de Paulo, não há nenhuma pessoa boa, justa o suficiente que possa apontar o erro para esse ou para aquele e falar se você está certo ou errado. Tá? Então, Paulo, ele é pesado, ele é duro com essa crítica, mas ele precisava mostrar que todos nós somos pecadores. E sendo pecadores, somos necessitados da graça de Deus. Agora, voltando, nós vamos passar pelo capítulo 5 de novo, mas vamos também nos deter lá no capítulo 6, tá? No capítulo 6, ok? Onde ele vai começar a tratar para a gente aqui hoje sobre a vida em Cristo. Então vamos lá. Graça de Deus. A carta enfatiza a graça de Deus como o único meio de salvação. Mas não como os nossos irmãos protestantes falam, né? Sola fide, sola fide, sola fide. Não é somente a fé, tá? Não é porque eu tenho fé que eu vou ser salvo, mas eu serei salvo através do sacrifício feito por Jesus Cristo. Então, quando nós conversarmos com qualquer pessoa que fala assim, não é só a fé basta. Não, a fé não basta. A fé, a obra, a graça, o sacrifício de Deus. Senão, seria à toa o sacrifício feito por Jesus ao morrer na cruz. Se era só acreditar, um ateu, um professor de história ateu, acredita em Jesus Cristo. Mas ser cristão é muito mais profundo, é uma mudança interior de vida. É uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Exterior. Por isso, é necessário olhar para essa proposta de Paulo aos Romanos e tentar perceber o que eu estou fazendo para me aproximar a cada dia da graça de Deus.
tá? Capítulo 6, a vida em Cristo. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo é na sua morte que fomos batizados? Olha que forte que Paulo fala. Não adianta nós termos fé, nós fazemos obra, por isso que lá no hino ao amor em Coríntios, tá? Ele vai falar assim: o amor é paciente, o amor tudo aceita, tudo suporta, tudo crê, mas lá no finalzinho, no versículo 13, ele vai dizer o que pra gente? Ele vai falar sobre a importância de entender o amor sacrificial de Cristo, como a única porta de acesso ao Deus verdadeiro, tá? Porque ele vem falar para a gente aqui, ó, no versículo 5, porque se nos tornarmos uma coisa só com ele, por morte semelhante sua, seremos uma coisa só com ele também por sua ressurreição. Então, se eu entendo que eu preciso morrer do mesmo jeito que Cristo morreu por mim, eu preciso morrer para os meus pecados, para as minhas invejas, para os meus vícios, preciso morrer para a minha família, para os meus filhos, para a minha comunidade, ou seja, preciso doar quem sou eu. Se eu morrer igualmente por Cristo, eu terei a ressurreição igualmente a que ele teve. Tá? 8, versículo 8. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. A morte não tem domínio sobre aquele que decidiu entregá-la livremente, como fez Jesus. Por isso, que se nós formos no versículo 23, estando aqui no capítulo 6, ele vai falar o seguinte, ó, vamos no 22, um pouquinho antes. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação, e como desfecho, a vida eterna. Se eu entrego a minha vida a Deus, o salário que eu vou ter disso é a vida eterna e uma vida com Deus. Se do contrário, porque o salário do pecado é a morte e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós precisamos compreender que precisamos fazer muita coisa. Preciso ter fé, preciso fazer minhas obras, preciso acreditar, mas se não é por obra, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, tudo aquilo que nós vamos fazer é em vão. Tá? Se Deus não estiver na construção da sua casa, em vão trabalharão os construtores. A palavra diz isso para a gente. Tá? Então, por isso, há uma necessidade urgente de uma vida no Espírito. E aí eu convido você a visitar o capítulo 8, tá? A vida do crente, a vida do cristão no Espírito. A carta de Romanos explora como a vida cristã deve ser vivida no poder do Espírito Santo, com obediência e amor a Deus. Tá? Obediência e amor a Deus. Dois degraus importantíssimos dessa nossa caminhada. Portanto, no capítulo 8, em Romanos, nós estamos tratando de um assunto que diz respeito à nossa humanidade. Um desejo nosso de vivermos no Espírito, vivermos as graças do Espírito Santo. No entanto, a carne nos puxa para a nossa humanidade, falha, pequena, mesquinha, às vezes com vultos de caridade, mas em vários momentos nós deixamos transbordar aquilo que nós temos de pior. Então, em Romanos, explora como a vida cristã deve ser vivida no poder do Espírito Santo, com obediência e o amor a Deus. Essas duas palavras precisam estar conosco nos nossos conteúdos, nas nossas discussões em família, na nossa vida eclesial, obediência e o amor a Deus. Que tipo de amor? O amor que eu tenho com a minha esposa, ou a esposa para o marido, da mãe para os filhos? Não. O amor de Deus. Jesus disse: amai-vos como eu vos amei. Como Cristo nos amou, dando a vida por nós.
indo até o limite. Essa é uma das facetas da vida no Espírito. Então, lá no capítulo 8, no versículo 1, ele vai dizer para a gente o seguinte: portanto, agora não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se hoje eu verdadeiramente me encontrar com Deus e quiser conversar com Deus, se eu verdadeiramente entregar minha vida a Deus, em nenhum momento a carne será maior do que o meu espírito. E o que quer dizer carne nesse contexto? Quer dizer os meus vícios, as minhas mazelas, as minhas dificuldades. O meu calcanhar de Aquiles, ele é financeiro, ele é do trabalho, é o cargo que eu quero alcançar, é um desejo de posse, é um desejo de ser visto, reconhecido e aplaudido. Isso é carne. A vida em Deus, ela ignora tudo isso, ela elimina tudo isso. Por isso que é um versículo chave no capítulo 8 que Paulo escreve aos Romanos. E lá no versículo 16, ele vai falar: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele atesta pelo nosso jeito de ser que nós estamos em Deus. E estar em Deus elimina ou rompe com qualquer forma de pecado, ou de desobediência, ou de desamor. Estar em Deus é começar a compreender que a vida é feita de desafios. E dentro desses desafios, nós vamos tendo uma vida voltada a essa grande busca, que é a vida no Espírito. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente conversar. No versículo 18, no mesmo capítulo 8, ele diz: penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se a nós. Ou seja, nada do que hoje nós estamos vivenciando é maior do que a glória de Deus. Tá? Nada do que hoje nós vivenciamos é maior do que a glória de Deus. Certo? Quando o apóstolo diz para a gente que o Espírito ele vai atestar que nós somos realmente filhos de Deus, porque ele nos conhece, ele está em nós, ele permeia todas as nossas ações, tá? E sabendo quem nós somos, ele entende que nós somos fracos, somos débeis, tá? E essa grande fraqueza, ela também é socorrida pelo Espírito. Então, se você abrir no versículo 24, ele vai dizer o seguinte: pois a nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Ou seja, ver o que se espera não é sentar e deixar que a onda vai levando. Eu estou trabalhando, eu estou tentando, eu estou buscando. Tá? Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Ou seja, o que é perseverar? Não é esperar. Perseverar é trabalhar dia após dia as minhas dificuldades para que eu me torne uma pessoa melhor. Assim também, o Espírito socorre a nossa fraqueza. Olha que bonito isso. E seguindo aqui o nosso estudo e aprofundamento, é importante saber que existia uma relação muito tensa entre judeus e gentios. Tá? Judeus por se sentirem o povo escolhido e os gentios por desejarem aquela nova boa notícia e convertidos a essa nova boa notícia, ainda se sentiam desconfortáveis com os olhares, né? Ainda carregavam a sua cultura, o seu jeito de compreender Deus e precisavam de ser catequizados, de ter as suas dúvidas retiradas. Então, no capítulo 10, ele vai tratar sobre essa relação entre judeus e gentios. Então, a carta aborda a relação entre judeus e gentios. E ele enfatiza o quê?
independente se você é judeu, se você é gentil, independente, tá? Que você olhe para Cristo, que vocês sejam um em Cristo. Por isso, no versículo 10, ele vai nos mostrar o seguinte tema: pois não há distinção entre judeu e grego. O mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Quantas coisas hoje nós temos no nosso dia a dia também? As nossas dificuldades, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa família. E às vezes nós desconfiamos que, nossa, será que esse cara é mesmo filho de Deus? Por isso que ele fala, por isso que ele pensa, pelo que ele. Será? Então, nós estamos vivendo um momento de. Assim como Paulo teve, enquanto caminhava por esse mundo, nós também temos as nossas dificuldades. Nós temos gentios e judeus ao nosso redor o tempo todo. Tá? Mas nós precisamos ter o entendimento de que a graça de Deus, o amor de Deus por nós e a nossa abertura ao plano da salvação vai nos fazer olhar Deus como nosso Pai. E ao olhar Deus como nosso Pai, nós não temos como desviar o nosso olhar dos nossos irmãos. Por isso, conflitos, dificuldades, nós sempre teremos, tá? Eu vou até repetir. Dificuldades, conflitos, nós sempre teremos. Mas o que vai mandar no final de toda a história não são as brigas que nós tivemos, os desconfortos que nós tivemos, mas é o quanto de Deus eu percebo entre nós. O quanto de Deus está em nós. A nossa unidade em Deus. Por isso que o versículo 15, ele vai falar, para que também os gentios glorifiquem a Deus pela misericórdia. Então, se você olha para o seu irmão, para a sua irmã, e fala que ele não é digno da fé que ele professa, que ele carrega, saiba que todos nós precisamos glorificar a Deus do nosso jeito, da nossa forma de ser. Claro que não permanecendo no pecado, mas buscando ser pessoas melhores, tá? Então, independente se você tem uma desavença com seu irmão ou não tem, ele é um irmão seu em Cristo. E por esse motivo, nós devemos enfrentar as dificuldades, as desavenças, mas saber que um único Cristo, um único Deus é que nos une. Por isso, é importantíssimo para todos nós aqui nos percebermos irmãos. E ele vai falar no versículo 10, lá no capítulo 10, no versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego. Não há distinção. Somos iguais. Perante Deus, somos dotados de dignidade. E essa dignidade nos eleva. Essa dignidade nos coloca num caminho à frente. Ok? Tá bom? Seguindo o nosso barquinho aqui. Portanto, nós precisamos entender algo que não pode fugir ao nosso jeito de ser, que é a ética na vida cristã. Tá? No capítulo 12 para frente, nós vamos ter ali algumas receitas que Paulo dá para que a nossa vida se transforme em algo melhor. Para que a nossa vida se transforme em algo positivo. Para que o meu exemplo toque a vida do outro e o outro saiba, puxa vida, posso mudar, posso ser melhor. Tá? Então, Romanos oferece princípios éticos para a vida diária, incluindo a importância da santidade e do amor ao próximo. A santidade não é só dos anjos. É uma condição que nós podemos também alcançar. Lembra que eu falei no começo da aula que a perfeição, existem graus de perfeição, tá? Mas dentro da nossa humanidade, nós podemos ser perfeitos. Podemos melhorar o nosso comportamento, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de dar respostas às situações da vida. Tá? E diante disso, o meu jeito de agir, o meu ethos, a minha forma de lidar com a vida, enquanto cristão, ela precisa ser diferente. Tá? No versículo 12, no capítulo 12, versículo 2, ele traz para nós: não se conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente.
Então, vamos imaginar que esse copo aqui, ó, eu caibo aqui dentro desse copo. Mas aí aparece um outro copo um pouco maior e eu caibo dentro dele. Para cada situação eu me moldo. Isso não dá. Por isso que ele fala: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se lá nós ficamos sabendo que para conhecer a Deus eu preciso da obediência e do amor, para ter uma vida plena em Deus, e que essa vida também é uma tradução da minha relação com as pessoas que eu convivo, ela também precisa ser boa, agradável e seguir a perfeita vontade de Deus que está nos céus. Tá? Então nós não podemos esquecer esse ponto importantíssimo. Quando nós falamos sobre a lei mosaica, ela vai trazer para a gente uma dificuldade de compreender esse amor. Porque o amor de Deus não cabe nas leis humanas. Mas o amor de Deus pode transformar a forma como eu encaro a vida, como eu vivo a vida na minha comunidade, no meu dia a dia, a minha relação com o próximo, minha relação com os diferentes. Isso vai mudar, isso tem que mudar. E para nós finalizarmos esse mergulho na experiência de Paulo, Paulo apóstolo, nós vamos lá no capítulo 13, submissão aos poderes. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. Paulo, como bom cidadão romano, sabe muito bem das leis, o quanto elas são necessárias, o quanto as próprias leis humanas necessitam de ser equilibradas para que a gente age da melhor forma possível. Mas tudo aquilo que é colocado para o nosso, na nossa história, na nossa vida, é porque Deus permitiu. Tá? E aí, descendo um pouquinho mais ali, lá no versículo 8: não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. Jesus falou algo muito próximo a isso. E Paulo, mesmo sem ter convivido com Cristo, ele coloca isso na sua carta aos Romanos. Tá? Não há maior amor do que dar a vida pelos seus. E aí Paulo traz, em outras palavras, isso daqui, ó: o cumprimento da lei está no amor. O que é o amor? É Jesus. O amor não é um sentimento apenas. O amor não é uma vontade de ser melhor. É uma ação concreta. É uma ação concreta. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçará, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, ó, arremata com maestria no versículo 10. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Num diálogo onde a grande questão era a lei tem que ser cumprida, a lei mosaica, os rituais, os preceitos, tudo aquilo que Moisés falou tem que ser cumprido, ou Jesus aboliu tudo isso? Jesus não aboliu. A lei tem pleno cumprimento em Jesus. Jesus é o degrau máximo do cumprimento da lei, mas que agora ela está submetida ao amor verdadeiro. E o amor em Deus é a transformação da minha vida nas minhas relações diárias. Se eu falo que eu amo verdadeiramente a Deus, é sinal de que a minha relação com o próximo, ela também foi modificada, ela também foi alterada, tá? Por isso que o amor é o cumprimento da lei. Nós vamos ter irmãos aí de outras religiões que vão falar que não, a lei tem que ser cumprida. Mas nós, ao estudarmos Paulo, agora nós sabemos que o cumprimento de toda a regra, se não passar pelo amor, está fadado ao fracasso. Certo? Então, para a gente terminar aqui esse nosso momento, eu gostaria de te perguntar:
De que forma a mensagem que somos justificados pela fé e não por nossas obras transforma a maneira como você vive sua relação com Deus e com as pessoas ao seu redor? Será que você hoje está conduzindo mais pessoas ao céu com o seu jeito de agir, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de rezar, com o convite que você faz? Será que você está conseguindo conduzir isso? Será que a partir de hoje nós vamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, a nossa, o nosso joelho dobrado nas orações, o nosso terço na mão, a nossa esmola ao pobre, não é para que isso compre a nossa graça diante de Deus, mas que esses gestos que nós fazemos possam trazer e conduzir outras pessoas ao encontro de Deus? Quando eu faço uma obra de caridade, eu não estou comprando a graça. Eu estou mostrando a outras pessoas que o amor de Deus está alcançando a ela na situação em que ela vive. Por isso que não são as minhas obras que me levam a Deus, e sim a graça que eu consigo diante de Deus por aquilo que eu fiz aos mais pobres, aos mais humildes, aos sofredores também. Que essa mensagem de Paulo possa transformar a sua relação com a fé. Que você não vá mais para a missa do mesmo jeito, que você não deite na sua cama com seu esposo e a sua esposa do mesmo jeito, que a relação com seus filhos não seja mais da mesma forma, porque a sua comunidade precisa olhar diretamente para Deus. E vai olhar não pelo que vocês estão fazendo, mas porque vocês foram alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus só alcança aqueles que trabalham em nome dele, que fazem o bem a quem precisa. E as pessoas que foram alcançadas, com certeza, serão realmente mais felizes também. Ok? Termino aqui com o versículo, Romanos 5, capítulo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz em Deus é o sinal de que nós completamos a nossa corrida, guardamos a fé, cumprimos a nossa missão. Obrigado pelo estudo, que esse é apenas o pontapé inicial desse aprofundamento na carta aos Romanos e que ela venha a te ajudar a ser uma pessoa melhor, um cristão melhor nesse mundo. Beleza? Forte abraço e jamais se esqueça, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo. Deus é bom. Forte abraço.